O tema que me foi proposto trata da segurança pública e advocacia. Alguns aspectos para emoldurar esse tema e, consequentemente, diminuir o seu espectro, representou, naturalmente, um desafio, porque a questão da segurança pública é um tema bastante amplo, bastante complexo, multidisciplinar. Mas o fato de limitar a análise deste tema, a questão que imbrica a advocacia, facilita muito as coisas. Portanto, antes de falar especificamente da segurança pública e advocacia, eu queria provocar alguma reflexão sobre a questão da segurança pública como um todo. O Dr. Magno fez uma belíssima palestra, falou sobre a questão das drogas. Dr. Kleber, com muita precisão e com a técnica necessária, fez a construção da fundamentação para que o Estado e a sociedade reaja a esses abusos que nós estamos assistindo em nosso meio. E eu queria avançar um pouquinho a dizer que a segurança pública é esse conjunto de aparato, de mecanismos que o Estado tem para trazer a paz social, convivência harmônica entre as pessoas no seio da sociedade. Não se pode confundir segurança pública com ordem pública. Não se pode confundir segurança pública com clamor público. E aqui eu já faço um primeiro registro de preocupação na confusão dos conceitos, porque, vez por outra, nós verificamos decretação de prisão cautelar, vale dizer prisão antes de uma sentença penal condenatória definitiva, lastreada em clamor público ou lastreada em segurança pública. Como se a prisão, naquele caso concreto, fosse uma resposta necessária à sociedade como um todo, diferente das disposições expressas pela legislação processual penal, que autoriza a decretação das prisões cautelares, antecipadas, vale dizer, dentre elas, a temporária, a preventiva, a prisão em razão de pronúncia, a prisão em flagrante e a prisão oriunda de uma sentença penal condenatória que ainda pende sobre ela recurso. Nessas modalidades todas, especificamente, a prisão preventiva tem a sua base legal expressa na legislação processual. Ou ela se presta à garantia da ordem pública e da ordem econômica, ou à conveniência da instrução processual, garantia da aplicação da lei penal. Ponto. Não há previsão legal diante da grande repercussão do crime cometido. Até porque o interesse da prisão preventiva é interesse da investigação. Vale dizer nessa esteira que quando nós verificamos na confusão de conceitos a fundamentação para a decretação de uma prisão preventiva, confundindo ordem pública com segurança pública, nós estamos diante de uma ilegalidade. Mas isso é comum acontecer. Eu, pessoalmente, advogando, já me deparei com algumas decisões lastreadas nessa confusão. Então, de pronto, eu já quero provocá-los, no que diz respeito a uma reflexão, a entender que aqui nós vamos falar um pouquinho, pouco mesmo, prometo, sobre segurança pública, mas olhando esse espectro macro que diz respeito aos mecanismos de reação e de prevenção à ocorrência do crime
E dentro deste sistema, olhar um pouco sobre o início do sistema, vale dizer, prevenção, cometimento do crime, resposta, repressão, investigação, portanto, o processo em si e o sistema judicial como um todo, e o deságue desse sistema, que é o sistema prisional. Quando nós falamos em segurança pública, nós não estamos falando daquele policial que simplesmente faz a ronda. Nós estamos falando de uma visão maior, onde a própria Constituição, no artigo 144, estabelece que é dever do Estado. É dever do Estado, mas o texto legal vai além, quando ele diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Eu chamo a atenção aqui no sentido de que é dever do Estado sim, mas é responsabilidade de todos. E quando nós estamos diante deste comando, dessa diretriz constitucional, é que se verifica a necessidade de uma participação efetiva da sociedade no enfrentamento dessa questão. Assim, situando o tema nesse espectro muito maior, é que eu vou falar um pouquinho da investigação, um pouquinho do processo. Aliás, doutor Kleber, eu vi uma coisa interessante. Reclama-se muito da morosidade da justiça. E, efetivamente, às vezes o processo demora 5, 10, 15, 20 anos, mas nada comparável a uma notícia que li dias atrás sobre o processo de canonização do Padre Anchieta. 470 anos. E o Papa o nomeou por decreto, porque não chegou a sentença. Não chegou a sentença. Não houve prova efetiva dos 2 milagres necessários à canonização. Portanto, veja que a fase de instrução ainda estava aberta. 470 anos. De modo que a nossa morosidade é real, mas também não é tão longa quanto essa. E não prescreve, hein? Mas fato é que nós temos um problema a ser enfrentado na questão da máquina da justiça e depois do sistema prisional. Eu vou começar aqui com a máquina da justiça, até em homenagem à presença do Dr. Kleber, eminente magistrado. Vou dizer que nós temos um desafio comum que toca diretamente à questão da segurança pública, que é a resposta que o Estado deve dar quando da ocorrência dos delitos. Essa resposta reside na investigação, essa resposta reside num processo em tempo adequado, conforme, inclusive, comando constitucional, e essa resposta reside na punição que se adequa à pessoa. Quando falamos do processo, nós temos que enfrentar uma estrutura que já está deformada desde a concepção do profissional do direito, segundo uma análise que faço sob censura de todos os demais colegas. É de que a nossa formação, ela privilegia o trato processual. Aliás, se nós olharmos a grade curricular das faculdades, nós vamos verificar quanto tempo é empregado para nos preparar para o processo. Processo do trabalho, processo civil, processo penal, e o processo ganha um status quase que acima da própria ciência a que ele serve. E com isso nós vamos verificando quase que a formação de uma cultura a recepcionar a ideia de que não há justiça se não houver processo. Mais do que isso, não pode haver punição se não houver processo.
No direito como um todo, e não especificamente no campo penal, nós verificamos que, diante do desafio de dirimir os conflitos, diante do aumento da litigiosidade, até do aumento da própria cidadania, na medida em que a cidadania é o conhecimento dos seus direitos e a condição de exercê-los ou lutar por eles, nós passamos a ter conflitos em número expressivamente maior. E esses conflitos, por uma atribuição constitucional, o Estado avoca a solução a si. E, em assim sendo, o caminho que nos resta é o processo. Mas não é só o processo. O mundo enfrentou esse drama e passou a buscar alternativas para a solução do conflito que não o processo. Daí nós passamos a assistir à mediação, à arbitragem, à conciliação, o acordo propriamente dito. Só que isto impacta ainda de maneira muito superficial em nossa realidade, na medida em que nós não estamos preparados para fazer deste impacto que o mundo assistiu e que nossa legislação já recepcionou e já previu, nós ainda temos um ranço cultural, uma resistência natural a esses mecanismos de solução do conflito fora do processo, que não o processo. Exemplo disso são os profissionais que devem atuar na questão, no litígio para a sua solução, despreparados para a mesa de negociação. Vivo insistindo nisso. É como se nós chegássemos na audiência e o magistrado dissesse: doutor, para o advogado de uma das partes, tem possibilidade de acordo? Ao hesitar, ele pergunta ao advogado da outra parte. Ao hesitar, a fase da conciliação está superada. E perdeu-se 2, 3, 5 minutos neste momento. E inicia-se um processo de 10, 15, 20 anos. O investimento nesta fase, num esforço maior, ou quem sabe numa preparação maior que pudesse estar na grade curricular das faculdades, a preparar os futuros operadores do direito para a mesa de negociação, poderia trazer a solução buscada pelas partes e evitar 15, 20 anos de processo. A despesa que isso traz, o trabalho que isto obriga, e, no final das contas, o entupimento das vias do judiciário, levando, evidentemente, a essa morosidade da justiça, que, para quem opera, sabe que é uma realidade. Aí nós vamos para o campo penal. Como admitir algo diferente do processo no campo penal? E se nós olharmos as experiências mundiais, cito aqui especificamente os Estados Unidos na pena negociada, na plea bargain, nós vamos verificar que lá as partes se compõem. Se compõem e tem punição. Pena negociada. Evita-se o processo. E a solução e a resposta é muito mais rápida. Este ponto eu já provoco, porque sei que é o pensamento de muitos, inclusive do próprio presidente do Tribunal de Justiça, que vem pregando essas mudanças necessárias de comportamento dos operadores do direito. Isto talvez seja um dos desafios que nós vamos enfrentar na mudança da cultura, na mudança da formação dos futuros bacharéis, para que tenhamos solução de conflitos em demasia, e não tempo morto do processo em demasia, para que tenhamos punição em tempo adequado, para que tenhamos resposta do Estado, e essa resposta combatendo essa sensação de impunidade que se torna uma realidade cada vez maior. Ponto nevrálgico, talvez, do desafio da segurança pública resida nessa expressão, impunidade. Porque toda esta máquina montada para trazer paz ao convívio social, ela tem por objetivo punir aquele que transgride a norma penal. Esta punição não é só a vingança do Estado. Esta punição,
ela tem que trazer em si a possibilidade de recuperação, as finalidades da pena. Além da punição, além da vingança, a retribuição, mas com o viés da prevenção. Prevenção especial para aquele indivíduo e prevenção geral para os demais. Aqui nós falhamos. Aqui a pena falha de maneira escancarada. Primeiro porque a pena para muitos não ocorre. E se retroagirmos nesse sistema como um todo, nós vamos verificar que não ocorre nem sequer o processo para eles. A denúncia não existe. E não há elementos para denunciá-lo porque a investigação falhou. E a investigação falhou porque o aparelho do Estado que deveria investigar não conta sequer com equipamentos para tanto. Aí nós vamos aos índices de solução dos homicídios atuais, a se verificar de 4% a 6% de solução dos homicídios em nosso meio. Vale dizer, 94%, 96% dos homicídios ficam impunes. O maior desserviço que nós podemos prestar à sociedade, a maior mola propulsora, o dínamo da criminalidade a afetar a segurança pública, reside aí. Como é que nós, enquanto sociedade, queremos evitar que o indivíduo promova determinada conduta? Se a lei, assim, estabelece a proibição e a resposta, se essa resposta não existe, se essa resposta é tão distante que faz com que o indivíduo, na sua análise de custo-benefício, perceba que o risco é infinitamente menor do que o benefício que vai ser oferido com o cometimento daquele crime. Se esse raciocínio é construído, nós temos um grande problema na segurança pública. Portanto, a morosidade da justiça contribui com isto. Mas nós temos mais coisas aí para consertar. E eu desago no sistema prisional. Porque se vencêssemos a fase da investigação, se tivéssemos elementos suficientes para que o Ministério Público pudesse oferecer a sua denúncia, sem falar na pena negociada, que é algo um pouco mais para frente, e indiretamente nós a teríamos no juizado especial. Mas vamos lá, se nós tivéssemos vencido esta fase e entrássemos na dialética do processo com todas as garantias individuais e advindo uma sentença penal condenatória definitiva, nós vamos agora focar o sistema prisional. Aqui o problema é imenso. Aqui o sistema, ele não tem a mínima condição de recuperar aquela criatura que está sendo punida. Eu falei logo no início sobre o monitoramento eletrônico. Defendo, acho que isto representa uma das grandes alternativas que o mundo passou a dispor pelo avanço tecnológico para que o indivíduo possa ser punido sem cadeia. E esse é outro paradigma, essa é outra mudança cultural que nós temos que pregar, enfrentar e conseguir alterar. Punição não é só cadeia. Nós temos um elenco de medidas que se prestam a punir alguém sem confiná-lo a uma cela, a uma penitenciária. Às vezes, punições alternativas, que felizmente nós já temos entre nós uma legislação que as contemple, essas punições são muito mais eficazes do que o encarceramento propriamente dito. Mas ainda há uma cultura. Basta ver um repórter entrevistando alguém, quando o indivíduo pergunta, o próprio repórter perguntando à autoridade, e o sujeito esse indivíduo está sujeito a que punição? Se a autoridade disser qualquer coisa diferente da cadeia, prestação de serviço à comunidade, qualquer coisa, imediatamente virá uma repergunta. Sim, mas e a pena? A pena é esta. É a pena não cadeia. O mundo adaptou-se a esta nova realidade. E com isto
enfrentou um outro problema que incide aí, que é a limitação das vagas no sistema prisional. Para punir com cadeia, nós precisamos de instituições e vagas. Os dados todos conhecem. Temos um déficit de vagas de 150 mil. Isto para recompor aqueles que já estão dentro do sistema nas unidades superlotadas, sem levar em consideração os mandados de prisão que estão na rua para que novos ingressem. 150 mil vagas, eu só vou pegar esta quantidade e dimensionar. Uma unidade administrável, prisional, a ciência penitenciária dá a diretriz de que nós devemos ter 500 presos, 500 vagas. Podemos ter 700, podemos ter 1.000, podemos. Ainda é razoável, mas o ideal são 500. As regras mínimas para tratamento do preso emanadas da ONU dizem exatamente isso, unidades, em média, para 500 presos. 500 vagas. Precisamos de 150 mil para acomodar quem já está preso. O Ares está me passando um bilhete aqui, 95 mil mandados de prisão. Isso aqui, evidentemente, é um dado que não é um levantamento preciso, porque nós não o temos, mas é algo aproximado. Estamos falando de mais 100 mil. Quantas unidades prisionais nós precisaríamos construir para acomodar adequadamente, vale dizer, para punir adequadamente, dentro do que a lei estabelece, aqueles condenados, se tivéssemos a diretriz única do encarceramento? Impossível. Essa conta jamais fecharia. Nós teríamos que parar de construir hospital, escola, parar de construir tudo e só construir presídio, o que seria um erro histórico. Aliás, tem uma historinha de um sujeito, vou dizer, não foi aqui no Brasil, para não comprometer ninguém, mas o sujeito construía presídio, um governante, presídios bons até, mas só construía presídio. E ele foi indagado. Por que o senhor só constrói presídio? E nenhuma escola? Ele diz, para a escola eu sei que eu não volto. Mas fato é que é impossível enfrentar isso construindo presídio. 150 mil vagas para quem já está, e nós temos mais 100 mil para entrar. As penas alternativas se encaixam aqui. A criação da pena alternativa foi porque nós temos um déficit de vagas? Também. Mas é muito mais do que isso. São mecanismos que podem levar à restrição, à constrição, que podem levar a limitações, vale dizer, a punição, sem a cadeia, sem o fenômeno da prisonização. Não preciso dizer hoje, aqui, neste ambiente, que o sistema prisional como um todo está corrompido. Que o sistema prisional como um todo hoje, pela participação efetiva das facções criminosas, tornou-se um ambiente de disputa interna, onde o Estado tem a sua influência limitada sobre esse sistema. Esta realidade do sistema prisional, portanto, precisa ser enfrentada sobre vários flancos. As penas alternativas é um caminho. O monitoramento eletrônico, sem dúvida nenhuma, outro. E, para tanto, está aqui à mesa o Paulo Moraes, que é presidente da comissão que nós criamos na OAB para monitoramento eletrônico. Eu vou quebrar de novo o protocolo, se você me permite, e queria ouvir uma palavra, todos nós, sobre como está a situação do monitoramento eletrônico. Até porque o preconceito existe, ele é utilizado para quem está condenado, precisaria ser utilizado em larga escala para quem não está condenado e, quem sabe, até para o preso civil, porque colocar na cadeia quem não paga a pensão de alimentos, neste modelo de cadeia, nesse sistema que nós temos,
eu tenho a impressão que este gravame é uma punição maior do que se tivéssemos que punir essa criatura por um crime gravíssimo. Mas ele não pagou pensão de alimentos. Deve pagar. Mas confiná-lo a este sistema prisional me parece algo desproporcional. Queria então passar a palavra para o Paulo para falar um pouquinho sobre o monitoramento eletrônico. Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimentar a mesa e, no estilo de uma instituição que nos pertencemos, Durso, cumprimentar na pessoa do Arles aqui, o coordenador, todos da mesa, pelo trabalho. Eu sei o quanto é difícil a organização de um evento dessa natureza, primeira confirmação daqueles que virão, coordenar a divulgação. Então, eu me cumprimento pelo trabalho e, em seu nome, cumprimentar todos os presentes hoje, nessa manhã. Durso, você avança na matemática, porque você sabe muito bem que sou presidente da comissão, por sua indicação inicial, porque para mim você, hoje, conselheiro federal, mas sempre presidente da nossa querida OAB São Paulo. Continuo à frente dessa comissão na presidência de Marcos da Costa, nosso presidente atual da OAB São Paulo, e sou um daqueles que acredito que efetivamente o monitoramento pode trazer grandes avanços ao sistema penitenciário. Não porque eu acho que isso pode acontecer no Brasil, porque isso pode ser uma boa invenção, mas porque isso já ocorre há quase 40 anos em outros países. Nós não estamos inventando a roda, apesar que aqui no Brasil, por vezes, a gente sente que estão querendo inventar a roda. E aí um pouco o trabalho de tentar olhar o que fizeram outros países, e os Estados Unidos aí vem como pioneiro nesse processo. Ele está há cerca de mais de 40 anos nesse modelo. Lá você, dentro do sistema penitenciário de quase 1,5 milhão de pessoas, você tem hoje cerca de 120 mil pessoas monitoradas pelo sistema e de forma exitosa. No modelo prisional como desenhado como o nosso, e aí eu coloco o desafio, e uma vez eu fui instado a falar sobre o que eu achava da necessidade de construção de presídios. Eu falava que estava na hora de parar de pensar em construção de novos presídios. Ainda que exista o déficit de vagas, eu acho que o investimento é absolutamente equivocado. O grande investimento que precisamos fazer, na verdade, é no processo de acompanhamento dos presos após o cumprimento da pena. Porque isso é que é um hospital que não cura ninguém. O que acontece com um hospital que não consegue dar vazão aos seus doentes e curá-los? Ele vai chegar a uma altura que não vai poder mais receber ninguém. E ainda que você construa mais hospitais, você terá ele sempre lotado e com doentes sem poder recebê-los. Então, se você pensar em uma solução definitiva, e o monitoramento se encaixa dentro dessa estrutura maior, na verdade eu costumo dizer que o monitoramento é apenas a roda de um grande sistema que precisa ser construído. Como outros países já estão fazendo. Em outros países você tem a figura do probation, e outros, na língua portuguesa, Secretaria da Reinserção Social, para tratamento do processo de reinserção à sociedade, um processo de acompanhamento do preso. Ninguém aqui é inocente em acreditar que aquele que depois cumpriu um período de pena, dia seguinte na rua, ele fala, bom, agora eu sou um cidadão, vou arranjar meu emprego, vou trabalhar e vou ser um cidadão do bem. Isso é absolutamente impossível. O caráter ressocializador da pena simplesmente não existe dessa forma. Então, ou se investe fortemente, e aí é investimento do tamanho de presídios, em uma estrutura com psicólogos, estrutura de apoio físico, de orientação, acompanhamento do preso após o seu cumprimento da pena, ou ficaremos sempre nesse modelo absolutamente ultrapassado, que nos entrega uma situação de absoluta insegurança, da incerteza de um homem do bem, ao sair de casa de manhã, não ter a certeza se volta para casa, porque ele pode ser, num roubo, vítima de um latrocínio. Essa é a realidade que nos encontramos hoje. E para não deixar de falar do monitoramento, que de fato é uma peça importante nesse processo de acompanhamento, não só no período pós-cumprimento de pena, no modelo do semiaberto, da saída temporária, da prisão domiciliar, mas agora, com a alteração, não agora, já tem, na verdade, quase 3 anos, nós ainda não estamos trabalhando fortemente nesse tema, na possibilidade de aplicação do monitoramento eletrônico na modalidade de pena alternativa à prisão preventiva. Artigo 319 do Código de Processo Penal, inciso 9º. Ainda que hajam críticos ao modelo, e existe de fato um grande erro no modelo desenhado, porque o monitoramento eletrônico, com medida cautelar alternativa, não pode ser aplicado sem outra
de forma conjunta. Então, monitoramento eletrônico aliado à prisão domiciliar. Monitoramento eletrônico aliado ao controle de horário e de frequência em determinados lugares. Monitoramento eletrônico como medida dentro da Lei Maria da Penha, de forma que o cidadão não se aproxime da sua vítima. Esse é o grande contributo que o monitoramento eletrônico pode trazer, se bem aplicado. Porque se não fizer dentro de uma estrutura maior, que é o sistema da Secretaria de Reinserção Social, a sensação que vai nos ficar, e a gente sente isso quando a gente discute com o aplicador da lei, o juiz, aqueles que estão à frente, que têm o poder de decidir por esse modelo, a incerteza de que o modelo pode funcionar e de que às vezes ele é ineficaz. Coisa que não é verdade. Os países que levam isso de forma séria, de forma comprometida, estruturado, têm demonstrado enormes avanços, com diminuição brutal no nível de reincidência criminal, que esse é o objetivo. Trazer aquele que em algum momento da sua vida entrou para o mundo da criminalidade de volta à condição de cidadão. Esse é o grande desafio. Então, pensar nesse modelo, e eu acho que a OAB, inclusive, foi instada, o doutor Arles e eu estivemos na discussão junto com a Secretaria de Segurança, discutindo o modelo já nessa nova modalidade, porque, por incrível que pareça, já existe no estado de São Paulo cerca de 5 mil, mais até de 5 mil decisões de juiz determinando a medida cautelar do monitoramento eletrônico de forma alternativa à prisão preventiva. E por falta de estrutura não estão sendo cumpridas. A gente está preparado para isso. O que a gente está acostumado a ver, o que a SAP tem feito, a Secretaria de Administração Penitenciária, é a aplicação do monitoramento para o semiaberto e para a saída temporária. Na modalidade de cumprimento preventivo, a prisão preventiva, não existe. Ele ainda não está estruturado. Agora a OAB foi novamente convidada numa segunda fase para a discussão do processo de implementação disso. Estaremos lá junto à Secretaria de Administração Penitenciária, discutindo com o Dr. Lorival qual a melhor estrutura. E aí eu tenho tranquilidade e vou pedir, inclusive, ajuda do Dr. Arles nesse processo. Precisamos brigar para que se crie uma estrutura de verdade de apoio, senão o modelo não funcionará. E nós temos, nesse momento, uma grande oportunidade de melhorar um pouquinho o sistema penitenciário. Naqueles crimes que não são cometidos mediante violência, não deixar que aquela pessoa entre para o sistema e ali faça escola da criminalidade. Que ele fique junto da família, no sistema de prisão domiciliar, monitorado, inclusive com apoio familiar. Essa é a diferença. Para que ele entenda da importância desse compromisso com a sociedade. Eu não estava preparado para falar hoje, Durso. Na verdade, esse é um tema apaixonante e eu também fico numa situação muito difícil de falar depois de você, um grande líder, uma capacidade de informação e técnica. Mas eu gostaria de deixar essa pequena mensagem. Eu acho que o monitoramento é um grande modelo. Eu acho que a sociedade precisa efetivamente cobrar que ela seja implementada e aplicada dentro do nosso sistema, na modalidade de aplicação alternativa à prisão, para que as autoridades efetivamente andem. Eu tive uma discussão junto à Polícia Federal, onde o modelo está praticamente parado, e eu falava para o presidente do sindicato e os membros da Polícia Federal, se vocês aqui como policiais federais não cobrarem as autoridades competentes para que implementem o modelo, ele jamais ocorrerá. Eu vou dar um exemplo para vocês desse problema. Nós tivemos até bem pouco tempo atrás um ex-juiz que ganhou o benefício da prisão domiciliar. A Polícia Federal implementava para poder cumprir essa pena 4 agentes da Polícia Federal ganhando R$7 mil para fazer o cumprimento dessa modalidade. Enquanto que se houvesse monitoramento eletrônico, nada disso seria necessário. Com R$150 por mês, você teria a pessoa monitorada. É isso, Durso. Uma mensagem curta e o desafio para a discussão. Acho que a gente precisa realmente discutir esse modelo, porque, se bem implementado, a gente pode, talvez, primeiro, tirar uma grande fatia de pessoas do sistema, então um alívio da superpopulação, e depois pensar, de fato, numa possibilidade de reinserção social, na não reincidência criminal. Muito bem. Parabéns, Paulo, pelo trabalho. O Damásio de Jesus, certa vez, disse uma frase que acho que enfecha todo esse sentimento. Na evolução da humanidade, a prisão representou um grande passo evolutivo, até porque a resposta penal
Era a pena de morte, invariavelmente. O indivíduo ficava confinado aguardando o momento da sua execução, até o dia em que este confinamento passou a ser olhado de forma diferente. E não por benevolência, não. É porque o homem morto acabava e o homem preso mantinha uma força de trabalho que podia ser explorada. Aí nós vamos encontrar as penas de galés, nós vamos encontrar outros mecanismos que pudessem utilizar a força de trabalho do homem preso, mantendo-o vivo. Daí perde o prestígio a pena de morte e começa a ganhar prestígio o encarceramento, a prisão, com toda aquela influência religiosa, até denominar a nossa unidade penitenciária, que tem como origem a cela onde o indivíduo que pecava devia ali ficar confinado, pensando, conversando com Deus, espiando a sua culpa, e aquela cela estava na área daqueles que cumpriam a penitência. Essa ala denominava-se penitenciária, e hoje as nossas unidades prisionais chamam penitenciárias por conta da inspiração desta origem. Então, a raiz é essa, e o grande passo dado na humanidade para afastar a pena de morte deu lugar à pena privativa de liberdade, que hoje reina. O outro avanço é fazer com que as penas substitutivas, as penas alternativas, o monitoramento eletrônico para viabilizar uma dessas alternativas, um dos substitutivos penais, talvez represente o outro grande passo que a humanidade haverá de dar. Mas a frase que ele lapidou foi de que a cadeia vai permanecer entre nós, ela é inexorável, não temos como eliminá-la na sua totalidade. Todavia, nós temos que separar os homens que merecem punição. Há alguns que precisam ser presos. E há outros que podem ser punidos sem o encarceramento. Estes que não precisam ser presos, precisam ser punidos, mas não com a cadeia. Aí enfrentamos aquela ideia da impunidade. E, como disse o Paulo, nós teríamos, quem sabe, um novo tempo num sistema prisional brasileiro, limitado, com todas as suas deficiências, mas esta, no que diz respeito à carência de vagas, poderia ter um impacto minimizando este problema, com a larga utilização de penas alternativas para aqueles que precisam ser punidos, mas não precisam ser presos, e o monitoramento eletrônico como um instrumento para se viabilizar tudo isso. Queria fazer um registro também nessa esteira da existência de uma PEC, um projeto de emenda constitucional, número 89 de 2011, do deputado Lorival Mendes. Essa PEC tramita e ela tem por objetivo deslocar do artigo 6º da nossa Constituição, que prevê no capítulo dos direitos sociais a segurança, deslocar para o artigo 5º. Vale dizer, tirar a segurança da esfera dos direitos sociais e trazer a segurança para a esfera dos direitos e garantias individuais. Há quem critique bastante isto, porque dizem que na prática isto pouco mudaria. Mas muda um pouco, quem sabe, o conceito. Eu não tenho ainda um juízo de valor definitivo, trago a notícia para vocês refletirem, mas não vejo prejuízo em tirar de uma garantia social e trazer para a garantia individual. Isto, deslocado para o artigo 5º, ganha um status de resposta individualizada. Vale dizer, em contrapartida, o cidadão passa a ter direito, individualmente, de cobrar por esta garantia individual, por esse direito individual. Talvez tenhamos aí também um outro aspecto de avanço no que diz respeito à segurança pública. E agora vamos falar só um pouquinho, eu não vou falar sobre atividade policial, teria muito o que falar aqui, mas eu vou falar só um pouquinho sobre a questão, até porque à tarde nós vamos trabalhar bastante esse tema, questão da advocacia e a segurança pública. Dos que estão presentes aqui, eu vou pedir que levante a mão quem é advogado. Faz favor. Ok.
Quem é estudante de direito? Levante a mão. Tá. Olha, agora eu vou pedir com lealdade. Com lealdade. Não é demérito para ninguém isto, mas eu quero pedir com lealdade, com sinceridade, que levante a mão aqueles que já leram, ou releram, ou estudaram, no nosso Estatuto da OAB, o artigo 6º, que diz respeito às prerrogativas profissionais dos advogados. Quem leu isso, quem lembra bem disso, levanta a mão, só para a gente ter ideia. É isto. Então, o que eu quero demonstrar com isso? Que os mecanismos que regem não a limitação da nossa atividade, mas a garantia legal para o pleno exercício da nossa atividade, nós temos que dominar. Sob pena de não o fazendo, chegar diante do abuso por parte do Estado e não ter mecanismos para reagir. Lembram-se da história do rei? Lembram-se do momento do absolutismo, onde o rei tudo podia? E ele decidia sobre a vida e a morte dos seus súditos? Ele era a lei, ele era o poder a julgar, ele era tudo, absoluto, portanto. Mas isso passou. Passou na medida em que, até sob inspiração de Montesquieu, uma estrutura do Estado subdividida, a tripartição pensada, gestada por Montesquieu, essa tripartição entre poder legislativo, executivo e judiciário se presta ao autocontrole do próprio Estado, que não pode ser mais o Senhor Todo-Poderoso, que não pode ser mais o absoluto. Não podemos trocar a figura do rei pela figura do Estado. Nós temos que fazer com que o Estado, ao se subdividir, se autocontrole e seja limitado. Se assim não for, nós temos um ente todo-poderoso e nós, enquanto indivíduos, sem nenhuma garantia. O que o artigo 5º da Constituição vem fazer? Ele vem trazer condições para nós, garantias individuais, que eleva a nossa situação de indivíduo insignificante. Nós somos indivíduos sujeitos de direito. E estas garantias nos colocam quase em pé de igualdade com o Estado Todo-Poderoso, que tem o seu poder limitado pela própria lei. E aí nós temos o patamar do Estado Democrático de Direito, onde a lei impera. Esta é a essência do Estado Democrático de Direito. É fazer com que todos se submetam ao império da lei, inclusive o próprio Estado. O Estado tem limites de atuação. E quando nós estamos falando em segurança pública, nós estamos no fio da navalha, no limite dessa atuação, porque é um momento extremo onde o Estado atua e vai exercer poder, poderá exercer força no limite da lei. É esse fio da navalha que faz com que as forças de segurança no Estado Democrático de Direito construam a democracia, estejam do lado do povo, garantam o povo. E é isso que nós vemos nas democracias. É por isso que o papel do advogado nessa área de segurança pública é tão fundamental. Porque é ele, o advogado, enquanto um verdadeiro garante do cidadão, que não tem nada mais do que as garantias individuais, é ele, o advogado, a se arrostar quando o Estado extrapola os limites da atuação do seu poder. Para fazer o mesmo raciocínio no sentido inverso, se o indivíduo, que hoje é alçado à condição de sujeito de direitos, ele tem em determinada situação que enfrentar o Estado, que não respeita os seus direitos individuais, que extrapola os limites da sua atuação, como fazer de alguém que por este indivíduo estivesse na mesma situação da sujeição aos direitos que é aquele que representa. Vale dizer, se o advogado estivesse no mesmo patamar do cidadão comum para enfrentar o Estado, o advogado seria a segunda vítima do abuso do Estado.
É por isso que se criaram as prerrogativas profissionais. As prerrogativas profissionais dos advogados, elas não podem ser vistas como privilégios. Elas têm que ser vistas sob este enfoque. São mecanismos que garantem uma atuação um pouco mais protegida do que aquela do simples cidadão sujeito de direitos diante do poderio do Estado. Este conjunto de prerrogativas é que nos faz diferentes, enquanto profissionais. É este conjunto que nos dá garantias de fazer algumas coisas que o cidadão não as tem. É isto que nos faz o garante do cidadão, com poder suficiente, enquanto individualmente observado, para enfrentar o grande poderio do Estado quando ele extrapola o seu limite. É esta a essência das prerrogativas profissionais que nós precisamos tanto defender. E aquela concepção de que prerrogativas são direitos é equivocada. Privilégio nós já vimos que não se trata disso. Mas não são só direitos. São direitos que estão imbricados na condição de dever. Porque se direito somente fosse, nós poderíamos dele dispor. E nenhum advogado é dado o direito de dispor das suas prerrogativas, porque se o fizer, ele não só estará prejudicando aquele seu cliente, mas estará prejudicando todo um sistema de proteção da sociedade que está em nossas mãos, que são as nossas prerrogativas, e que nós precisamos defender com unhas e dentes, porque esta é a condição mínima para o exercício pleno da nossa profissão. Assim sendo, quando nós pegamos o artigo 6º do nosso Estatuto, Lei Federal, nós vamos verificar que ele vem à luz num estatuto, numa Lei Federal 8.906, que abre o seu pórtico no artigo 1º, dizendo: são atividades privativas da advocacia a postulação em qualquer órgão do Poder Judiciário ou juizados especiais, atividade de consultoria, assessoria, direção jurídica. Artigo 2º, o advogado é indispensável à administração da justiça, repetindo o que diz o comando constitucional. A Constituição diz isso. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. A dimensão da nossa atividade não reside na defesa do direito de um cliente. A dimensão da nossa atividade reside numa atividade de munus público. É o artigo 1º, é o parágrafo 1º do artigo 2º da nossa lei, que diz: no seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. E a função social é o reflexo do exercício de cada defesa individual que fazemos do nosso cliente. E quando chegamos ao artigo 6º, nós começamos a verificar que não há hierarquia, nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. A entender que nós estamos num patamar de igualdade, onde cada um tem sua atribuição legal, para que todos nós possamos alcançar o fim almejado maior, que é justiça. A beleza desta atividade profissional, ao lado da magistratura, ao lado do Ministério Público, reside em cada um colaborar para esse grande ideal que um dia nos inspirou a sentar numa faculdade de Direito e se embrenhar naquelas leis e naqueles princípios todos, a buscar na essência da alma humana os mistérios das frustrações do ente, individualmente falando, das alegrias, das ambições, de tudo que move o ser humano. E conseguimos compreender, num dado momento, onde nos avizinhamos de tudo isso, que somos finitos, que somos limitados, que somos falíveis, e que a nossa justiça mundana, que a nossa justiça humana, ela é tão falível quanto falível é o homem. Daí merece o melhor esforço desses que a operam para diminuir os erros e para
o quanto possível, concretizar o ideal maior de justiça. Como seria tão simples se cada um cumprisse o seu papel? Como seria tão simples se o delegado de polícia fizesse a investigação e no bojo do inquérito fosse buscar a materialidade e os indícios suficientes de autoria para oferecer todo esse material ao Ministério Público enquanto parte, órgão do Estado, parte, que tem atribuição constitucional e infraconstitucional para acusar, não para investigar, para acusar. Cumpra o seu papel, como cumpre a autoridade policial. E na dialética do processo entramos nós, para defender, nos limites da lei, observando as garantias que a Constituição e que a nossa lei federal nos traz para equilibrar o representante do Estado conosco. E aí temos o magistrado isento, que, cumprindo também o seu papel, consegue trazer a solução esperada por todos, e ali tentando traduzir, no caso concreto, justiça. Quando falamos de segurança pública e advocacia, nós estamos falando da necessidade dos operadores do direito, dos advogados, conhecerem as suas prerrogativas para poder exercê-las, para fazer com que o Estado não ultrapasse os limites do seu exercício de poder para garantir segurança pública. Mas o que nós estamos fazendo? Invertendo o raciocínio, nós temos é que olhar as garantias que o Estado tem para poder prender, para poder investigar, para poder fazer o seu papel desde o momento inicial da prevenção. É fato. Mas agora nós estamos olhando o outro lado. Nós, enquanto advogados, estamos olhando o lado do cidadão. O lado do Estado nós já vimos. Nós temos a função do Estado para a prevenção. Quem é que atua antes do crime? No nosso meio, por atribuição. É a polícia militar, fardada, ostensiva. Para quê? Para que com a sua presença, com a sua atuação, o crime não ocorra. E quando ele ocorre? Quando ele ocorre, entra em ação a outra polícia, a Polícia Civil. Esta é repressiva. Tem gente que diz, repressiva, dá borrachada. Não é nada disso. Aquela anterior, a Polícia Militar, é fardada, é ostensiva. Esta aqui não, esta não é fardada. A Polícia Civil, ela vem depois da ocorrência do crime. Ela vem para investigar. E investigação é arte, é ciência. Investigação é atribuição de quem é vocacionado para fazê-la. Investigação não é escuta telefônica. Nós temos visto, acompanhado, algumas investigações que se limitam a ficar 1, 2 anos na escuta telefônica de um indivíduo. E o resto? E todos os outros meios de investigação, inclusive as científicas, tudo fica para segundo plano. E esta é mais fácil, é mais barata, e é que traz o maior índice de injustiça. Nós estamos chegando num ponto onde o namorado não pode falar para a namorada, meu amor, eu quero a mala. Porque aquele que estiver operando a escuta vai dizer, aí está, é a mala. É o contexto, é a interpretação. Põe um grampo no Papa, ouça a conversa do Papa durante um ano. Você vai concluir que o Papa tem que ir para a cadeia. Haverá uma palavra mal colocada, uma frase mal interpretada. Isto não é investigação. Isto é uma das formas de investigação. E a lei estabelece, só pode ser autorizada quando não houver outros meios de prova a serem produzidos. E o que nós assistimos na prática? Só se faz isso. Outro absurdo, a decretação da prisão temporária. A prisão temporária, ela vem à luz para quê? Para prender o indivíduo com o objetivo da realização de uma prova que não pode ser realizada se o indivíduo não estiver preso. Se a prova puder ser realizada
com o indivíduo em liberdade, não se justifica a decretação da prisão temporária, o que nós assistimos na prática. Prisão temporária. Para quê? Para ele ser ouvido. Intima para ele ser ouvido. Ele comparece e vai ser ouvido, não precisa prender. Ah, mas tem que dar uma satisfação à opinião pública. Isso não é segurança pública. Isso não é ordem pública. Isso é comoção pública. Isso não justifica a prisão de ninguém. É esta dificuldade no trato com os mecanismos que o Estado dispõe, é nesse momento que o advogado é tão indispensável. Que o advogado, gozando de suas prerrogativas, precisa atuar para dizer: aqui não se aplica, isto aqui é abuso, isto aqui é ilegal, isto aqui precisa ser consertado, revisto, reparado imediatamente. É natural, o homem falha, e o Estado é o homem, investido dos seus poderes. Portanto, a previsão é de que mais cedo ou mais tarde haverá falha. E nós precisamos fiscalizar, reagir, para que aquele grande objetivo de justiça, ou o parâmetro constitucional de dizer que a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, que todos nós possamos interagir, convergir para esse objetivo. No fundo, é cada um cumprindo o seu papel, é cada um olhando o limite que a lei estabelece, e dentro deste limite, as condições que a lei traz, para que possamos exercer plenamente a nossa atividade, seja quem for. No momento antes do processo, no momento, no palco do processo, e no momento posterior ao processo, quando o homem, se condenado for definitivamente, possa ter a opção de ser preservado a ponto de ser punido sem a cadeia, reservando esta somente para aqueles que precisam ser presos. No fundo, é essa provocação que eu queria fazer. O artigo 7º, quando diz: são direitos do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional, me parece que não é novidade para ninguém. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Isso é inviolável. Ah, mas eu soube de um caso que teve... Nós tivemos muitos casos. Alguns anos atrás, isto quase se tornou uma rotina, merecendo uma reação forte de articulação, não só da ordem, mas de todas as forças vivas da sociedade. À época fui me articular com a Associação Comercial, com a Fiesp, com o SESCOM, com todas as entidades. Está aqui o Fábio Mourão, está aqui os nossos companheiros, que naquele momento foram às ruas. Mas não adianta ir só às ruas. Nós, naquele momento, fomos à imprensa. Naquele momento, nós fomos ao palco de onde emana poder, ao Congresso Nacional. Buscar uma reação à altura de alguma coisa que estava se moldando, se acomodando de maneira absolutamente ilegal. E com o discurso de alguns, especialmente âncoras de televisão, muito inspirados naquele movimento ideológico de política de lei e ordem, prende e arrebente. Quanto pior, melhor. Se está na cadeia é porque deve, tem que sofrer. Arrebenta, tortura, faz, mata. Esse tipo de discurso que recebe o aplauso da sociedade. Os defensores da pena de morte, que às vezes são ovacionados diante de um crime de grande repercussão. Isso tudo faz parte do emocional. Mas o Estado não pode ser emocional. O Estado não vinga. O Estado precisa fazer justiça. É outra história. O nosso sistema, o Estado democrático de direito, eleito pelo nosso povo, esta vocação e diretriz que está no comando constitucional, estabelece isso. O Estado tem que apurar e punir com justiça. É por isso que, uma passagem interessante, um colega,
Aliás, o Elias Matarassade, que teve há 15 dias atrás aqui, do Paraná, fazendo a sua palestra, relatou-me que ele foi fazer uma audiência. E o acusado estava com algemas nos pulsos e nos pés. E quando ingressou na sala de audiências, com os 2 policiais que faziam a escolta, o Elias pediu ao magistrado que determinasse que aquele acusado, durante a audiência, não ficasse com os grilhões, com os ferros, com as algemas. E o magistrado, então, disse: eu indefiro o pleito do senhor. Ele vai ficar com a algema, sim. E isso para sua segurança, para minha segurança, para a segurança de todos que estão na sala, da população que está aqui no fórum. E naquela oportunidade o Elias disse: o senhor poderia fazer constar em ata? E ficou constando em ato o indeferimento. Ele ainda pediu mais: o senhor poderia constar a justificativa do seu indeferimento, por favor? E assim foi. Ficou ali justificado que o indeferimento para o pedido de retirar as algemas dos pulsos, dos pés, enfim, residia na necessidade de segurança do magistrado, do advogado, etc, etc, etc. E quando o magistrado terminou de fazer esse registro, o Elias então impugnou o magistrado. Trouxe o magistrado no campo da suspeição para julgar aquele acusado. O magistrado reagiu, disse: mas por que você está arguindo suspeição minha? E ele disse: porque o senhor está com medo dessa criatura que o senhor vai julgar. Como é que o senhor pode julgar alguém se o senhor tem medo dele? Que tipo de justiça nós vamos ter aqui? Julgue o homem, mas se o senhor está movido por medo, o senhor está comprometido, o senhor não pode julgar essa criatura. Eu trouxe esse exemplo para mostrar que isto é muito sutil, mas é verdade. Como fazer justiça se está imbuído de vingança? Como fazer justiça se teve uma situação que o afeta psicologicamente? E aqui eu falo da polícia, aqui eu falo do Ministério Público, aqui eu falo da magistratura e aqui eu falo da advocacia. Como bem defender adequadamente, cumprindo a nossa função, alguém que está comprometido e que, vez por outra, está envolvido nesses movimentos pelo endurecimento do sistema penal, pelo rebaixamento da maioridade penal, pela pena de morte em nosso meio. Como poder pensar numa atividade, numa atuação plena de defesa, não defesa por defesa, mas defesa por justiça, para que no palco do processo tenhamos efetivamente as garantias todas que aquele indivíduo poderá ter? Como poder garantir se estamos comprometidos com o emocional? É por isso que eu insisto, e não vou fazer a leitura de tudo isso, mas naquele momento nós reagimos à necessidade de se parar com as invasões nos escritórios de advocacia para buscar nos arquivos do advogado documentos contra o seu cliente. Nem nos tempos da ditadura, nem nos tempos mais difíceis que o Brasil enfrentou, nós tivemos momentos como esses assistidos há 3, 4 anos atrás. Felizmente, isto passou. Houve uma contenção. Eu me lembro que, à época, nós fomos ao então presidente da Câmara, Michel Temer, na busca de um mecanismo legislativo que pudesse ajudar a coibir aquelas condutas que estavam extrapolando o limite legal. E, à época, o Michel, então, trouxe um texto de lei que foi, inclusive, trabalhado por um grupo de advogados aqui em São Paulo, e isto nós tentamos aperfeiçoar, mas fato é que
chegamos a um ponto onde o texto repetia o que dizia o nosso estatuto. Aliás, repetia o que dizia a Constituição. E num dado momento eu disse, mas, Michel, nós vamos bancar um projeto de lei que repete a Constituição? Que repete o nosso estatuto? Para quê? E ele disse, com razão, e eu aprendi uma lição naquele dia, disse-me ele, no Brasil, Durso, às vezes não adianta a gente dizer que a cocada se faz com coco. Isso é insuficiente. Nós precisamos dizer, a cocada se faz com coco que dá no coqueiro. A lei o projeto foi apresentado, tramitou, a lei foi votada. E hoje nós temos mais um diploma legal a proteger a inviolabilidade dos nossos escritórios. Ah, mas o advogado é alvo da acusação. A exceção está estabelecida em toda a legislação. Cumpra a lei. É o advogado o alvo da investigação? Pronto, essa inviolabilidade não o alcança. É diferente. Mas não para aquilo que nós assistimos, onde a invasão se dava para buscar nos arquivos do advogado documentos do cliente. Aquela barbaridade, felizmente, ficou para trás. Mas na plenitude democrática, diante do Estado democrático de direito, que estava sofrendo, mas que mereceu a reação. E essa reação só pôde acontecer porque nós estávamos diante das garantias que a nossa profissão tem, mercê das nossas prerrogativas. O Ares já me passou aqui os bilhetinhos. 10 minutos, 5 minutos. Agora o último que estava aqui estava pronto para o abate. Então, eu paro. Eu disse que eu ia ser breve, mas o tema é muito amplo. As considerações ou provocações são inúmeras, que eu gostaria muito de avançar aqui. Mas não faltará outras oportunidades para que a gente traga novas reflexões. No fundo, de tudo que eu falei, fica uma coisa: dominem o artigo 6º e 7º do nosso Estatuto. Se possível, decorem. Mas tenham sempre em mente que esse conjunto de regras é o patamar mínimo para que possamos exercer com plenitude esta que é, sem dúvida nenhuma, a mais linda das profissões, a advocacia.